Boa noite, família da fé. Bom demais estar com você nesta noite, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Eu sei que você está com uma expectativa daquilo que Deus quer falar contigo. E eu disse para ele, quando estava fazendo esta mensagem, para compartilharmos, que ela primeiro falasse, é óbvio, comigo, mas que também pudesse abençoar a tua caminhada, esta tua jornada em fé que você tem com Ele. E eu espero que o Espírito Santo possa falar fortemente, como falou o meu espírito, falar ao teu espírito, moldar-te, ajudar você nessa jornada. Espírito Santo, você está neste lugar. Desde o início desse encontro, você está ministrando ao nosso coração, você está tocando nas áreas da nossa vida que precisam de ajustes, e nós te agradecemos, Espírito Santo, porque você nos conhece. Estamos aqui na coletividade juntos para adorar o nome de Jesus, mas contudo temos individualmente situações, percalços, situações que às vezes recebemos uma notícia não muito agradável durante essa semana, e você conhece como está cada pessoa que chegou a esse lugar, cada irmão nosso que está adorando o teu nome também nas nossas plataformas online, Pai, e que tu possas, Espírito Santo, falar ao espírito do meu irmão e da minha irmã, trazendo, Pai, aquilo que ele precisa, aquilo, Senhor, que o Senhor tem como proposta para esta semana na vida dele. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Espírito Santo, fala comigo. Olha, ele vai falar. E eu quero, antes de a gente começar a caminhar nessa jornada, nessa reflexão de hoje, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Epístola do Apóstolo São Pedro, no capítulo 1, até o versículo 8, a gente vai estar lendo, e eu coloquei um tema nessa nossa mensagem de hoje, que são os complementos da fé, me conduzem a uma santidade, a uma direção de uma vida santa no meu caminhar diário com Deus. Então, vou pedir aos irmãos aí para projetarem, para a gente acompanhar juntos, a partir do capítulo 1 de 2 Pedro, não importa a versão, pode ser a ARA, pode ser a King James, pode ser a NVI, fique à vontade. Obrigado. Simão Pedro, quem escreveu essa epístola, você já sabe, epístola é aquela carta, né, que era passada para cada igreja, e esse Simão Pedro aí é o nosso amigão Pedro, discípulo de Jesus, que foi tratado por Jesus, curado, e após a ascensão de Jesus, capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, esse nosso irmão, juntamente com toda a congregação, foi batizado no Espírito Santo, e começou ali a história da igreja. Começou ali Deus mover pessoas como eu e você, pessoas que amam a Jesus, que são recriados no Espírito por Jesus, e começam essa jornada de fé. Então o apóstolo Pedro, ele diz: Simão Pedro, servo, e a gente falou domingo passado, né, a postura que você e eu precisamos ter como esse servo de Deus, que anda com Deus, que caminha com Deus. Nós aprendemos com o nosso servo maior, Jesus, lembram disso? Né? Se você não esteve conosco, não pôde estar conosco no domingo à noite passado, você pode voltar lá no nosso app e ouvir essa mensagem. E a gente falou que Jesus é o nosso modelo de servo. Ele, sendo Deus, se humilhou, tomou a forma humana, e ele
serviu a você e a mim com a sua própria vida. Então Pedro, discípulo de Jesus, você já sabe que discípulo é aquele, estamos no ano do discipulado, né? Discípulo é aquele que é uma cópia do seu discipulador. Hoje a gente tem um nome de mentor, né? Então a gente procura sempre alguém para nos mentorear. Mas Jesus já conhecia a mentoria, né? E começou a mentorear esses 12. Então, servo e apóstolo do Senhor Jesus. Apóstolo nada mais é do que aqueles que foram enviados, aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que andaram com Jesus, são chamados 12 apóstolos. Aqueles que pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente preciosa. Você está se alinhando aí com Pedro? Se você é essa pessoa também, você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou teu filho. Obrigado porque tu reina na minha vida. E ele continua dizendo, versículo 2: graça e paz sejam multiplicadas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Na nova aliança, como gentios que fomos alcançados por Jesus, volte por favor ao versículo 2, obrigado. A graça, ela faz parte da tua vida, e você sabe que graça tem uma palavra na teologia que diz de favor que você e eu não merecemos. Mas na Escola Avance a gente recebe um upgrade sobre o que é a graça como a pessoa de Jesus. E a gente sabe muito bem que a graça, ela se revela em Jesus. Jesus é o modelo da graça para a gente. E essa paz e essa graça, ela precisa ser multiplicada por nós como filhos adotados por Deus. E isso vem com o nosso conhecimento. A gente nasce na fé, nasce com Cristo, começa a jornada, começa a caminhada, e o conhecimento da verdade vai a cada dia, e a verdade nada mais é do que Jesus. João, o apóstolo, também escreveu isso, né? E conhecereis a verdade, Jesus, é um sinônimo dele, e a verdade, Jesus, te libertará. Então, através do pleno conhecimento de Deus, através de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor. Diga: eu tenho tudo que eu preciso. Você não vai ter tudo que você quer, né? Porque talvez vai ser um luxo. Mas Deus pode saciar esse teu luxo, esse teu mimo? Pode. Mas olha, você tem tudo que você e eu precisamos, necessitamos. Você e eu temos tudo que necessitamos para a nossa vida. E a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. De quem Pedro está falando? Diga comigo: Pedro está falando do meu amigo, do meu Salvador, Jesus. Através de Jesus, você já recebeu como filha e filho amado dele as grandiosas e preciosas promessas. E fica aí um dever de casa, você jogar lá no Google todas as promessas que estão elencadas na Bíblia, desde o capítulo 1 de Gênesis. Você vai ver que tem tanta promessa para você, como filho de Deus, como recriado, como nova criatura. Mas o nosso tema não é promessas hoje, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina. E mais, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Versículo 5. Por essa razão,
empenhem-se para acrescentar a sua fé. E aí entra o nosso tema de hoje. A virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Encerrando, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de nós, diga, na minha vida, oh, legal, elas impedirão o que sejam ineficazes e improdutivo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Diante disso, o texto que lemos, obrigado meninos, deixa isso aí, depois vai vir a próxima. O texto que lemos nos ensina, nessa jornada após nascermos de novo. Você nasceu de novo. João capítulo 3. Nicodemos, lembra o papo de Jesus com Nicodemos? Aquele papo daquele homem religioso que vai ao encontro de Jesus. E diante de Jesus, Jesus fala para ele: pô, tu tem muito conhecimento, tu és o cara, mas uma coisa te falta. Necessário é você nascer de novo. E ali há um bate-papo entre Jesus e Nicodemos. E no final Nicodemos entende que ele precisava nascer no Espírito. E nascer no Espírito nada mais é do que se tornar uma nova criação em Cristo Jesus. Reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é o caminho, reconhecendo que Ele é a verdade, reconhecendo que Ele é a vida, reconhecendo que Ele cumpriu toda a maldição que estava sobre você, foi cravada nele na cruz, e que agora você só aguarda com Ele, enquanto você está nessa caminhada, nessa jornada, a glorificação, porque Ele nos prometeu, por isso que a gente celebrou a ceia hoje, que Ele vai voltar. A ceia nada mais é para que você e eu não esqueçamos. Atos 1 diz que ele começa a subir, começa a ser elevado aos céus, e aparecem 2 anjos e declaram para a gente, através da igreja que estava iniciando, porque vocês estão olhando para o alto, fé, diga amém. Agora Paulo fala das próximas pisadas que você e eu precisamos nessa jornada como discípulos. Caminhar com Deus. Você tem pelo seu filho, mas esse amor aqui é o amor incondicional, que uns chamam de agapô ou de ágape, mas é um amor incondicional de a partir do versículo 22, que tudo começa. Sabe qual era o meu desejo hoje da minha alma? Adivinha? Assistir Espanha e Argentina e ver a Espanha dar uma goleada, né?
Você venceu a carne. Eu venci a carne. Você está aqui. E você não vai ser, de forma alguma, vencido por ela. Porque olha só, esse negócio de crente dizer a carne me dominou. A carne não te domina mais. Ah, mas eu sofro tentações. Você, eu e todo mundo, até o Cristo sofreu. Ok? Mas quem anda no Espírito resiste pela fé. E tem o armamento, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está lá na sua Bíblia. Para resistir o dia mau. Ele vem. Ele vem com tentações. Ele vem com diversas situações. Frieza, fraqueza. Algum espírito de enfermidade. Ele vem. E nós precisamos em todo momento estar andando em espírito. Por isso que Paulo, escrevendo a Gálatas, ele diz: andar em espírito. Mas Marco, não estou entendendo. Aonde está o espírito? Está aqui dentro, não estou vendo. Como é que eu vou ser agora andar no espírito? Vou estar flutuando? Não, não. Andar em espírito é ser governado pela lei do espírito, que é a graça. E ser governado pela graça, quem é a graça? Jesus. Diga, a graça é Jesus. Então é ser governado por Jesus. E sendo governado por Jesus, a gente vai ser governado pela palavra, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está introduzindo para a nossa mente, através de um conhecimento, e através desse conhecimento a gente vai orar e pedir ao Espírito Santo para que vivamos isso, caminhemos nessa jornada, sem olhar para trás, sem olhar para a direita ou para a esquerda, sem ficar ouvindo vozes, sem ficar dando atenções às propostas que estão aí nesse sistema desse mundo. E aí depende de você, diga comigo, depende de mim, porque a resistência, quem vai fazer é você. Você sabe o que é certo, sim ou não? Sim. Eu sei o que é certo. Você sabe o que é errado, sim ou não? Sim. E como você sabe? Ah, meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou. Na vida espiritual, quem te ensina? Jesus. Desde o início, ele diz: vida e morte está no poder da sua palavra. Então escolha, pois, a vida. E quem é a vida? Jesus. Então tudo em nós, como discípulos do Senhor, vai nos impulsionar a andarmos como Jesus, a vivermos como Jesus, a pensarmos como Jesus. E Pedro aqui está ensinando a gente 8 qualidades, 8 complementos para essa jornada da fé, para que você alcance uma vida madura como cristão. Diga comigo, vida madura não é vida inchada. Porque o que temos hoje, muitas vezes, é um inchaço de Cristo em nós. É crente obesos. Quando na verdade Cristo enche você para você distribuir, para você dar. Em um dos seus mandamentos ele diz: dê e vos será dado. Então, na medida que Cristo vai enchendo você, a torneira em você tem que estar aberta, diga comigo, aberta, para você dar através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu comportamento, através daquilo que você fala, através de um gesto, dar ao outro o amor de Cristo, revelando ao outro o amor de Cristo. E nós precisamos entender, então, que nesse progresso, nessa jornada que você e eu estamos,
eu estou há mais de 30 anos, para a gente alcançar a maturidade, o primeiro passo você já deu. Diga, o primeiro passo eu já dei. Você tomou uma decisão em fé, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas o desejo de Deus não é que você fique aqui, ó. O desejo de Deus é que nesse seu crescimento pessoal, nós, como igreja, possamos dar o segundo passo, que essa virtude aí é excelência moral. O terceiro, conhecimento. O quarto, o autocontrole. O quinto, a perseverança. O sexto, a piedade. O sétimo, a fraternidade. Então, essa progressão que Pedro está nos ensinando deve ser empreendida com toda a diligência. Diga comigo, diligência. Peraí, diligência, uma ocorrência policial, pastor? Não, né? Eu vi um filme uma vez que o policial falou, vamos fazer uma diligência. E eu fui ler sobre que negócio era esse, né? E, gente, quando a tradução foi feita para o nosso idioma, se perdeu muita coisa. Então, nem tudo que está escrito ali no português, não é que perdeu a essência, mas perdeu a origem do original. O Evangelho do Novo Testamento foi escrito num idioma chamado grego koiné. Diga comigo, grego koiné. Nem existe mais esse idioma. Foi escrito por aí. E segundo os estudiosos, eles dizem o seguinte: essa diligência tem o sentido, olha só, de uma pressa intencional. E o que é isso, Marcos? Continuo não entendendo. É uma pressa que você e eu vamos colocar em foco, clareza nas nossas escolhas, em máximo empenho e zelo ardente, que é uma paixão por uma causa, por pessoas e princípios. Ou seja, aquilo que Pedro está nos ensinando é que você e eu precisamos ter como nova criação agora a clareza e escolhermos com o olhar da fé, escolhermos com uma visão do que é eterno, não mais com uma visão do que é terrena, não mais com a minha mente, sim com o meu coração, que o coração aqui não é o que está batendo no meu peito, é onde reside o seu e o meu Espírito de Deus que habita em nós. E nessa caminhada de fé, Pedro está nos convidando então a uma dedicação, a uma disciplina diária, na direção que Deus sonhou para você. Deus quer que você cresça, Deus quer que você vá além, Deus tem urgência com você. Aliás, Ele molda-nos e diz que nós somos um corpo. Olhe para o meu corpo. Nem a minha mão esquerda é igual à minha mão direita. E no nosso corpo, todos os órgãos precisam estar funcionando bem para a gente estar bem, não é verdade? Assim somos nós como igreja. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, todos nós precisamos estar funcionando e sendo individualmente o reflexo de Cristo. A revelação de Cristo, aonde você agora, quando partir por aquelas portas ali, você vai exaltar o nome dEle. No seu trabalho, na condução que você vai pegar, no seu prédio que você mora, diante da sua família. Então, gente, o caminho de fé nos convida a uma dedicação e disciplina diária nessa direção. O caminho menor sempre vai existir, e esse caminho menor vai nos conduzir à carne, à morte. É o caminho largo que Jesus disse em Mateus 7,13. Mas Jesus também convidou e disse àqueles que estavam recebendo a sua mensagem a seguir o caminho estreito. E nesse caminho estreito ele descreve que há nesse caminho vida.
Diga graças a Deus. E andar no caminho do Senhor requer então essa disciplina, essa diligência. Foco, clareza, pressa, porque o reino de Deus tem urgência. A pergunta que não quer calar é: para que você foi salvo? Você já fez essa pergunta? Se Deus salvou você, é porque Ele tem uma missão com você. Diga amém. Ele acredita em você. Ele crê que você e eu, dentro do corpo, vamos frutificar. Nós estamos no ano do discipulado, amém? Discípulo é ser igual a Jesus. Mas o discípulo não para aí. Ele frutifica. Ele dá fruto, segundo a sua raiz, a sua natureza, a sua árvore. E somos convidados agora, como discípulos, a darmos frutos bons. Diga, bom fruto, eu preciso dar. É você e eu precisamos e devemos dar bons frutos. E constantemente vamos ser convidados a retroceder. Constantemente vamos ser convidados a desistir. Constantemente vamos ser convidados a esquecermos de buscar em primeiro lugar aquilo que é urgente, para vivermos aquilo que é secundário. E o que é urgente, Marcos? Povoarmos o céu. O que é secundário? Você cuidar da sua carne e cuidar das suas necessidades. Mateus capítulo 6, no sermão de Jesus Cristo, ele vai dizer isso claramente para a gente. Mas para que a gente entenda isso, a gente precisa estar cheio do amor dele. Está cheio dele. Porque uma luta há constante entre a minha alma e o meu espírito. Lembra o que Paulo disse? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. É você lutando contra você mesmo. Ih, não estou entendendo nada. Calma, você vai entender, vamos caminhando. Mas essa luta está aí dentro de você. Carne e sangue, luz e trevas estão aí, e nós precisamos dar prioridade àquilo que gerou através de nós, através da nova natureza. E nessa caminhada intencional, diga comigo, intencional. Intencional é que você participa com isso. A graça veio para você, você fez alguma coisa? Sim ou não? Não. Você pagou uma oferenda aqui de algum animal? Sim ou não? Para cobrir os seus pecados? Não. Graça veio de graça. Então você foi salvo como um dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente que Deus deu a toda a humanidade. Todos são salvos? Não, mas todos, se quiserem, já estão salvos, porque a graça é para todos, a cruz foi para todos. E quem agora revelará esse modelo de salvação? Nós, no nosso dia a dia, com as nossas simples ações, com as nossas atitudes. E Pedro deseja que nós diligentemente subamos a escada rumo à maturidade, nos movendo do primeiro degrau para o último degrau. Eu não posso fazer isso por você. Jesus não pode fazer isso por você. Ele fez e já te deu a salvação. Diga graças a Deus. Agora esse crescimento é seu. Essa atitude é sua. É você agora, como nova criação, cheio do Espírito Santo, que precisa produzir o fruto. E qual é o fruto? Amor. Vamos continuar?
Pedro deixa claro isso para a gente. Pedro escreve então para nós, salvos, sobre a santificação. Ou seja, você foi salvo, você está debaixo da graça. A graça e a fé andam com você. Agora nessa jornada, quando eu vou terminar a minha jornada com Cristo, eu espero que daqui a 60 anos, eu não sei quantos anos você quer viver, eu quero viver muito. Se você quiser ir na minha frente, eu estou dando a minha vaga para você, pode ir, né? O céu é maravilhoso, vai para lá. Mas eu também amo a terra, né? E quero produzir aqui nessa terra o reino de Deus. E o desejo de Deus então é que você caminhe nessa jornada. Você já nasceu de novo, diga graças a Deus. Você se converteu através do arrependimento. Arrependei-vos, mudança de mente, metanoia, e convertei-vos, para que agora você possa viver a nova criação. E nesse novo nascimento, Paulo escreve em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que você é uma nova criação. As coisas velhas que estavam em você, tudo em você agora se fez novo. Ah, Marcos, mas eu ainda estou fazendo isso. Está fazendo porque quer, porque gosta. Você não precisa mais fazer. O diabo não domina mais você. O pecado não domina mais você. Quem habita dentro de você é Deus, diga amém. Então, se Deus habita dentro de você, teu pensamento, tua imaginação, tua vida, tudo em você convergirá e glorificará o reino de Deus. E aí, querido, nessa conversão, o próximo passo é a santificação. Mas como eu vou entender o que é santificação? Volte à escada da fé, do crescimento. Eu preciso então agora, salvo pela fé, caminhar para chegar ao meu ápice, que é o amor. Para você chegar ao ápice, que é o amor. Pedro escreve então aos salvos sobre a santificação que necessitamos desenvolver nessa jornada. Pedro não desafia seus amigos a serem salvos, eles já são salvos. Você já é salvo, diga amém. O céu já é seu, diga glória a Deus. Isso é bom demais. Mas como você quer chegar no céu? Eu quero chegar com um upgrade. E você e eu somos convidados a chegar com esse upgrade, porque as ferramentas de Deus estão com você, está em mim. É inadmissível nessa jornada a gente ficar do mesmo jeito que começamos a jornada. Agora veja bem, isso é uma escolha. Se você quiser continuar escolhendo ser um cristão medíocre, o que é medíocre? Aquele que não sai da média. Você continuará sendo medíocre. Mas o desejo de Deus é que você dê um salto em santificação. E para isso Ele já te deu o Espírito Santo. Diga amém. O Espírito Santo. O próprio Cristo está dentro de você, de mim. Pedro convoca então, como eu estou te convocando hoje, a diligentemente, e isso é uma disciplina, gente, durante a nossa jornada cristã. O texto que lemos, ele vai falar sobre isso na vida do discípulo. Ele está nos ensinando a controlar as nossas ações. Você faz tudo o que você quer? Eu não. Mas vem tudo que é de Deus na minha mente, na sua mente? Também não. E quem é que vai decidir o que vai seguir? O bem ou o mal? O certo ou o errado? É você. E Cristo, através de mim, vai ensinar a controlar as minhas ações, as minhas emoções, para alcançar o objetivo.
Agora isso requer do Marcos renúncia. E essa renúncia em um dos textos chama de abnegação. Quantos aqui gostam de ir para a academia? Digam amém. Oh, meu Deus do céu, deixa eu parabenizar você. Você, minha irmã, você, meu irmão, é um herói. Eu vou para a academia porque eu preciso. Preciso. Agora, porque eu amo, porque eu gosto, porque lá é gostoso. Até hoje eu pergunto ao meu personal, eu pergunto a ele, quando vai parar de doer? Ele disse, nunca. Então, falei, cara, eu saio daqui mais machucado do que eu entrei. Misericórdia. Ele fala assim, isso é bom para você. E é bom, né? Então, queridos, como discípulos, nós somos hoje convidados. Diga, o Senhor está me convidando a uma nova proposta. É você. Eu estou nessa jornada aqui, eu e eu mesmo, eu comigo mesmo. Ó, meio redundante, né? Mas vamos lá. É um desafio. Deixa eu correr. O versículo 5 e 7 contém uma lista, então, que você já viu aqui, que falam de qualidades de caráter, para os quais Deus deseja que você evolua. E os meios necessários, você já tem. Você já tem a palavra, diga amém. Você já tem o Espírito Santo, diga aleluia. Você já é nova criação, diga glória a Deus. Então tudo isso aí já está dentro de você. Agora é como academia. Você precisa ir lá todo dia. Todo dia eu vou na palavra. Todo dia eu vou para a oração. Todo dia eu faço a minha reflexão a respeito da minha jornada. Examine-se o homem a si mesmo. Todo dia eu estou me examinando. Então, as qualidades do caráter que devemos buscar são traços do caráter de Deus, porque isso aqui, amor, é Deus, gente. Pedro, então, está falando para a gente que Deus providenciou todas essas condições para que a gente participe da natureza divina, ou seja, Deus quer ser Ele próprio em você diariamente. Caramba, eu tremi quando eu li isso, gente. Deus acredita em mim. Diga, Deus acredita em mim. Diga isso. Bota a mão no peito e fala assim, Ele acredita em mim. Gente do céu, eu fiquei arrepiado com esse negócio. O próprio Deus, eterno, santo, acredita que a gente pode. E as qualidades do caráter dele, então, estão aí disponíveis para a gente. E concluindo, gente, você e eu não estamos sozinhos. Diga, eu não estou sozinho. Ah, isso é bom demais. A sombra, o Antigo Testamento, a galera estava sozinha. Lembra disso? O Espírito Santo não habitava dentro deles. E aí eles oravam, os profetas, os homens nos juízes, e quase sempre, em algumas versões vai dizer, e o Espírito do Senhor veio sobre Elias, e o Espírito do Senhor veio sobre Isaías, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E aí ele pegou a queixada daquele animal lá e detonou com os filisteus, que é simbologia dos demônios que você e eu enfrentamos. Então, para enfrentar demônio, você precisa estar o quê? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade do nome de Jesus. A queixada lá que Sansão pegou é Jesus. Você agora vai no nome de Jesus, imporão as mãos, ordenarão em nome
de Jesus. É a queixada aqui, ó, pá, 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 pá. E o mal tem que sair. A enfermidade tem que sair, o demônio tem que sair, a tristeza tem que sair. Mas na nova aliança, diga graças a Deus, porque eu estou e faço parte dessa nova aliança. E eu não entendo, gente, porque fica um bocado de crente na nova aliança falando que queria ser como Elias. Eu não. Queria ser como Isaías. Eu não. Nenhum deles tem o que você tem. A plenitude de Deus dentro de você. Eles tiveram e têm o seu valor na história cristã? Claro que sim, claro, é inegável, eles estão lá, os heróis da fé estão lá. É só você ver em 11 de Hebreus, os heróis estão lá, né? Tantos deles, os profetas, os reis como Davi e tantos outros, mas nenhum deles tiveram o que você e eu temos. Cristo em nós. Cristo habitando dentro de nós, através do Espírito Santo. E a minha oração é que essa clareza, através do Espírito Santo, te ajude nessa nova direção. Diga comigo, Deus está me levando a um novo patamar. Se você quiser, comece a subir a escada. E o primeiro passo você já tem, diga fé. É o ponto de partida na nossa jornada, que nos ensina que a vida cristã começa em confiarmos totalmente em Deus e no sacrifício de Jesus Cristo. Confiar totalmente em Deus e confiar na obra consumada, redentora de Cristo Jesus na cruz. Fé. Mas o desejo de Deus não é que você pare aí. O desejo de Deus é que você tenha agora virtudes. Diga comigo, virtudes. É a excelência moral. Ensina que a fé não deve ser apenas uma teoria, mas se reflita em integridade e boas ações no dia a dia. Você agora é cheio de fé, cheio da presença do Senhor. Você e eu somos convidados no nosso dia a dia sermos pequenos cristos em tudo que nós estamos fazendo. Pastor, até no almoço que eu estou fazendo para o meu marido, sim, precisa ter sazon lá, precisa ter o amor. Você já comeu uma comida ruim? Quantos aqui já comeram uma comida ruim? Não tem amor nessa comida. A pessoa até faz por obrigação, mas quando tem amor, você fala assim, uau. Pode ser um arroz, feijão, ovinho frito, molinho com a gema mole, e batata frita, e um feijão com misturas dos meus irmãos de BH, né? Então, queridos, segundo passo é a excelência moral, que vai ensinar você a viver não apenas de teoria. Quando a barra apertar em você, quando o calo apertar no teu sapato, você vai fazer o seguinte: eu sou Jesus aqui nessa parada, Ele me deu autoridade e poder, eu sou a igreja, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, isso não é prepotência, isso não é arrogância, mas isso é saber a condição que você tem em Cristo, é conhecer a sua identidade em Cristo, é saber que você em Cristo pode
todas as coisas. E essa delegação, essa autoridade, não foi dada ao ofício pastoral, mas foi dada à igreja. Você pode erguer as suas mãos e dizer: eu sou igreja. Oh, querida, oh, querido, é através de você que a igreja é glorificada. Não a instituição Nova Vida, mas a igreja. Entende? Tem uma grande diferença. Terceiro ponto, conhecimento da escada. Diga: conhecimento. Eu já disse para você uma frase da Bibliex que eu sempre falei aqui nesse altar. Um país se faz com homens e mulheres se fazem com livros. Então nós precisamos conhecer a Deus e a sua vontade. E aonde Deus se revela, igreja? Na sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para o meu caminho. Se você quer solução para o teu casamento, quantas ferramentas foram colocadas aqui no momento do intervalo? Desculpa, no momento da semeadura. Quantas ferramentas? Quantas ferramentas foram dadas a você? E agora o que você precisa fazer? Ser impulsionado a tomar uma decisão e caminhar. Excelência moral, conhecimento. Precisamos conhecer a Deus e a sua vontade através das Escrituras para não cairmos nos enganos e nos falsos ensinos. Você não tem noção como tem fake news gospel disponível na internet agora. E como você vai filtrar? Através do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quarto, autocontrole, ou domínio próprio. É a importância de disciplinar os teus impulsos. Quem está com vontade de fazer alguma coisa agora, legal, você está com vontade. Mas vontade é uma coisa que dá e passa. É só você resistir. Certo ou errado, a minha vontade é boa, não é boa. Clico nesse link, não clico nesse link. A decisão é sua. Escolhei, pois, a vida. Vida e morte estão no poder da palavra. Então você precisa escolher. A palavra está dizendo para você o que é vida. A palavra, que é Cristo, está dizendo para você o que é o caminho. A palavra está dizendo o que é a verdade. Não, mas eu quero isso aqui que a internet está me dando. Eu quero consumir isso. São escolhas. E aí, quando a escolha é feita indevidamente, a gente tem consequências. E por isso muitos crentes na jornada ficam como o povo de Israel. E eu já disse isso aqui, mas vou repetir, dando voltas e mais voltas, parece que não muda de fase. Você já se sentiu assim? Eu não tenho vergonha de dizer, eu já. Mas graças a Deus que eu aprendi. Aprendi aonde? Com a palavra. Aprendi com Jesus. E ele não quer e deseja ensinar só aos pastores. Ele já deixou tudo revelado na sua palavra e ensina a você, a nós, a todos aqueles que estão sensíveis ao ouvir e praticar. Nessa jornada, então, o autocontrole vai fazer com que os meus impulsos não prevaleçam. A gente já viu aqui uma técnica que o ministro André nos ensinou, que já está estudada aí pela ciência, que é só você contar até 10. Está com vontade de esganar o Andrezinho? Vou usar o Andrezinho, que é meu amigão. Nunca esganaria você, amigo, né?
Amo o André de paixão, trabalhei com ele já há tantos anos. Foi meu funcionário quando eu era bancário, gente, né? A gente tem uma história de vida muito longa. Mas vontade é uma coisa que dá e passa. Mas eu estou com uma raiva. É só você contar até 10. Foi o que eu aprendi aqui com o Andrezinho, com uma técnica de, não sei nem de onde vem isso, mas ele falou: pastor, está comprovado, é só contar até 10, aí você vai igual uma válvula de escape, sabe? Está com raiva aí. Você vai respirar. 9, 10, 8. Quando você chegar no 1, você já vai estar refletindo. Se eu fizer isso, olha o resultado. Olha o que eu vou colher. Olha o que eu vou receber. Você está entendendo? Diga amém. Quinto, perseverança é constância, que na caminhada nos ensina a ter firmeza para continuarmos firmes, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, das provações da vida. Essa é a jornada, e eu preciso ser perseverante. Eu preciso ser uma pessoa cheia de piedade. Piedade é uma devoção que diz respeito, ela ensina que eu preciso, na reverência, ter um amor genuíno, um amor de Deus, demonstrando na minha atitude quem é Deus através de mim. Fraternidade é um amor ao próximo. Ah, Marcos, e se lasque lá, é a escolha dele. Não, querido. É o amor ao próximo, ensina a importância de você e eu, de cuidarmos, de respeitarmos, de vivermos em união e em comunhão, juntos na comunidade. E por último, o ápice, que Paulo nos ensina em Gálatas, e eu convido os músicos a subirem a plataforma, por favor. Ensina que o objetivo final, seu e meu, é o amor revelado de Cristo através de nós. Que todos possam ver em mim, em você, Cristo em nós, o amor dele, o reflexo dele, o caráter dele, nas nossas relações. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me dar sabedoria, e Ele já me deu, condições, e Ele já me deu, como também deu a você, para trilharmos a escada crescente da vida cristã, que nada mais é que a santificação. Concluindo, Hebreus diz: seguir a santificação. Para chegar à santificação, olha a escada, seguir a santificação e a paz. Seguir a santificação e a paz. Uns com os outros. Você está nessa jornada. Aonde você está aí? Aonde eu estou? Você sabe. Amém? Eu não quero saber aonde você está. Eu estou te convidando e dizendo para você que o desejo de Deus é que nós, juntos, cheguemos ao amor. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor. E se você quiser, como salvo em Cristo, você pode permanecer no primeiro degrau? Sim. Mas o desejo de Deus é que você vá além.
Existe uma música do Toque no Altar, Render a Ti, Pete. E antes de orar com você, eu queria convidar você a ficar de pé, porque essa canção, ela nos fala nessa escada, e ela começa dizendo que o que você e eu precisamos fazer é render-se, é abrir mão, é dizer: você quer a capa? Toma. Você quer a calça? Toma. E é isso? É. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de comer. Beber, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Vale a pena. Comece a andar. Já na fé, eu sei que você está fazendo coisas incríveis. Você já imaginou quem você era e quem você é hoje? Hã? Uau! Alguns de vocês eu conheço a história, como vocês chegaram aqui, e olha como vocês já estão. Caramba! Talvez você nem perceba isso, né? Mas, gente, quando eu olho para o seu Alexandre, quando eu olho para a dona Yara, quando eu olho para a Deia, quando eu olho para você, eu vejo como você está crescendo. Ah, pastor, o senhor não falou meu nome, mas fique tranquilo, eu conheço a sua história também. É que não dá tempo de falar o nome de todo mundo, né? Mas olha, fale para você mesmo, como eu estou melhorando. Isso não é mérito seu, não. É o Espírito Santo que está fazendo você ser mais parecido com Jesus. Agora é um processo, é um comportamento, é uma atitude que você agora precisa fazer. Antes de orar, se você quiser, faça isso. Render a Ti adoração e derramar esse é o que meu coração deseja adorar. Gente, é que diante de vocês está um improvável. Eu era tímido, eu já disse para vocês, eu era totalmente introvertido.
Eu não acreditava que eu poderia, mas Cristo mudou a minha história. E eu quero dizer que Ele também mudou a sua história. Que você agora em Cristo, você terá que tomar. Está sendo fácil para mim? Não. E eu sei que não vai ser fácil para você. Mas o mais maravilhoso do Evangelho é que você e eu não estamos sozinhos nessa jornada. Tudo que você precisa, Jesus já deu. Agora Ele não vai arrombar a sua casa. Ele não vai impor. Tudo que eu falei para vocês hoje aqui é algo que eu almejo ver em você. Agora é uma decisão, sua escolha. Agora eu posso te afirmar, você já está indo muito bem. Mas imagine agora, se você já está indo muito bem, Deus fazendo você ir muito mais além, a um nível que você nunca imaginou. Você já pensou nisso? Tudo isso é possível se você se render a Ele. E o legal disso tudo do Evangelho é que Ele não usa vasos perfeitos. Eu sou imperfeito. E se você também se acha imperfeito, diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me através das minhas imperfeições. Molda-me segundo o propósito de Cristo. Tira todas as arestas, tira todas as coisas que precisam ainda ser removidas, crenças limitantes, situações que me travaram na estrada da vida e ainda refletem na minha nova criação contigo, sofismas que tentam me paralisar, e eu sei disso, mas eu não consigo romper, são mais fortes que eu, mas eu me rendo a Ti, Senhor. Se renda ao Senhor, igreja. Se renda, se entregue, diga para Ele aonde é o seu calcanhar de Aquiles, aonde é que a dor aperta, aonde é que no momento que você precisa ser a revelação dEle, do domínio próprio, você explode. Fala para Ele, conte até 10 e diga para Ele: Senhor, me encha, Espírito Santo, me enche de Ti. Eu quero andar com você, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero viver essa realidade, eu quero viver a santificação e a paz, porque sem elas a minha jornada vai ser muito mais difícil. E eu não quero que ela seja difícil, eu quero que ela seja fácil. Portanto, eu me rendo aos Teus pés, eu me rendo diante do Teu senhorio, eu me rendo diante da Tua palavra, eu me rendo. Muda, Senhor, tira, restaura, cura, Senhor, feridas que ainda estão abertas aqui nesse lugar. Coloca o bálsamo de Gileade, Espírito Santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Estenda suas mãos assim para receber. Repita após mim agora. Repita após mim agora. Eu posso. Aquilo que a Bíblia diz, eu posso. E a Bíblia diz que eu posso ser discípulo de Jesus. Eu posso andar em espírito. Eu posso mortificar o pecado. Ele não me domina mais.
porque quem governa a minha vida é o Espírito Santo. Ele me guia. Portanto, Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me nesta semana, em nome de Jesus. Se você fez essa oração em fé, saiba, em cada detalhe na tua vida, nessa semana, Deus será glorificado, Deus vai ser exaltado, Deus vai te dar condições e possibilidades para você fazer coisas que você nunca imaginou, porque não é na sua força, não é na minha inteligência, mas é na força e no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa semana para você, querido.